Esta semana, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto do novo coronavírus se tornou uma emergência de saúde pública mundial. Os números de hoje mostram que são mais de 16 mil infectados em 27 países. 362 pessoas morreram. E hoje foi anunciada a primeira morte fora da China, nas Filipinas. Aqui no Brasil, nenhum caso foi confirmado. 16 pacientes são suspeitos de ter a infecção. O Dr. Drauzio Varela vai mostrar como o nosso país está se preparando para combater o vírus. Brasília, sexta-feira passada. Bom dia. Na assessoria do ministro, seja bem-vindo. Aqui estão reunidos profissionais de diferentes formações e órgãos do governo para discutir como organizar o SUS para a possível chegada do coronavírus ao Brasil. Tinha mais 3 voos chegando com passageiros da China. Nenhum apresentou sintomas dentro da aeronave. É direito da população ter dúvida e ter insegurança. E é papel do Sistema Único de Saúde de dar tranquilidade e informação precisa. Nós temos que falar o que sabemos, o que não sabemos e o que nós estamos fazendo para saber aquilo que não sabemos. O que a gente sabe até agora? Os coronavírus infectam alguns animais, como aves e mamíferos, e ficam circulando só entre eles. Mas às vezes alguns sofrem mutações que tornam possível a transmissão para seres humanos. Foi o que aconteceu agora na China. E como as pessoas viajam, espalharam o vírus para outros países. Esse coronavírus provoca uma infecção respiratória. Nos casos mais leves, provoca coriza, febre baixa, tosse e um desconforto respiratório. Nos mais graves, o vírus ataca os brônquios e os pulmões e pode provocar pneumonias eventualmente fatais. Hoje no Brasil temos 16 casos suspeitos em 5 estados. Todos estiveram na China recentemente. Até entrarem na lista do Ministério da Saúde, os pacientes passaram por um protocolo de atendimento recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como o que vamos mostrar neste hospital em São Paulo. O doente entra por aqui, chega aqui na admissão, para onde ele vai? O primeiro lugar que ele vai é no autoatendimento. E a gente já deixa aqui uma orientação. Se esse paciente tem febre, sintomas respiratórios e ele veio da China recentemente ou teve contato com uma pessoa suspeita ou confirmada de coronavírus, ele já recebe a orientação de colocar uma máscara desse tipo enquanto ele aguarda o atendimento. E ele já está utilizando máscara para evitar a disseminação de gotículas respiratórias que podem favorecer a transmissão da doença dentro do pronto-socorro. A doença é transmitida como uma gripe ou um resfriado. A pessoa tosse, espirra ou assoa o nariz. Fica com o vírus na mão. Te cumprimenta ou encosta em algum lugar. Você também encosta. Leva a mão ao nariz, boca ou olhos e se infecta. O enfermeiro vai se paramentar com avental, luva e máscara e vai encaminhar o paciente para o nosso leito de isolamento, onde ele vai aguardar o atendimento do médico. Esse leito ele tem uma primeira salinha, onde o profissional de saúde vai se paramentar, reduzindo também o risco de transmissão do vírus. E vem para cá, que é um quarto como outro quarto qualquer, com a diferença dessa barreira a mais. O paciente vai aguardar o atendimento aqui para decidir se ele vai ser encaminhado para algum outro leito de internação ou se ele vai para casa com as orientações. Como na maioria dos casos os sintomas não são graves, o paciente, mesmo com a suspeita de infecção pelo novo coronavírus, pode ficar isolado em casa, mas é importante seguir as recomendações médicas. Ele tem que usar máscara e os familiares têm que usar também? Sim, o ideal é que durante a fase de transmissão da doença, que em geral dura por volta de 7 dias, tanto o paciente quanto os familiares utilizem máscara no período em que eles estiverem compartilhando o mesmo ambiente. E não só a máscara, porque ela é só uma parte do mecanismo de proteção, mas também lavar as mãos com frequência. Nós orientamos que fiquem em casa, que evitem receber visita nesse período
de incubação da doença, que se apresentar algum sinal e sintoma respiratório, e aí a equipe médica, a equipe de epidemiologistas estão entrando em contato diariamente. Então isso está acontecendo. Mas se a pessoa com suspeita de infecção tiver falta de ar ou níveis baixos de oxigênio no sangue, precisa ficar internada em leito de isolamento. Por ser um vírus novo, ainda não há tratamento específico para a doença que ele provoca. Os sintomas são tratados com analgésicos e antitérmicos, em casa ou no hospital. Todos os pacientes estão sendo submetidos a exames laboratoriais para ver se tem ou não o vírus. Os médicos colhem uma amostra da secreção nasal e enviam para os laboratórios centrais nos estados. O laboratório central tem capacidade de fazer os testes para diagnosticar os vírus respiratórios mais comuns. Se ele confirmar para um vírus respiratório comum, já descarta esse caso, libera o paciente ou faça o tratamento de acordo com o protocolo adequado para aquela realidade. Mas já gripal, está afastado do coronavírus. Mas já está afastado do coronavírus. Se o resultado der negativo para os vírus comuns, há necessidade de fazer um teste específico para o novo coronavírus em laboratórios de referência. Serão 3. O da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, o Evandro Chagas, em Belém, e o Adolfo Lutz, em São Paulo. Se naquela amostra tiver um novo coronavírus, nós vamos informar a sociedade, este caso é positivo para o novo coronavírus. Por enquanto, 46 hospitais e instituições públicas do SUS estão preparados para receber pacientes com coronavírus. A lista completa que você encontra no site do Fantástico deve ser ampliada esta semana, quando os secretários de saúde dos estados e das capitais do país vão se reunir no Ministério da Saúde. Esses casos que precisam de assistência mais intensiva, o senhor acha que nós temos no país, nos hospitais públicos do SUS, estrutura suficiente para tratar deles? Eu acho que depende muito do número de casos que possam existir e nossa atenção na parte de angústia respiratória, ela tem um limite, mas a gente está se preparando para ampliar esse limite. Nós temos que ter a capacidade de detectar no serviço de saúde mais próximo e tomar as medidas para que evite transmissão intrafamiliar, no trabalho e na sociedade. No site do Fantástico, eu esclareço mais dúvidas sobre o coronavírus e sobre o que a gente pode fazer agora. Para começar, uma medida simples. E aí, lavar a mão é fundamental, né? Sim, não é só agora que a gente tem o coronavírus. Ela previne uma série de doenças que a gente entra em contato o tempo todo. Vamos mostrar como é que se lava a mão. É importante sempre lavar bem as palmas e cobrir todas as superfícies das mãos. Tem que lavar as costas. As costas das mãos, cobrir bem os dedos e as pontas dos dedos, de forma que a gente tenha uma limpeza adequada de todas as superfícies da mão, né? Use um lenço de papel para fechar a torneira e também para abrir ou fechar a porta do banheiro. Funciona bem a esterilização com álcool? Funciona. E ele ainda tem a vantagem de, na ausência de uma pia e tal, você pode utilizar ali sem maiores recursos. E vai fazer a mesma coisa, lavando todas as partes da mão, lembrando sempre dos dedos e das pontas dos dedos. A maioria das pessoas não toma esse cuidado, né? Tem gente que chega, faz assim... E aí vai ficar uma limpeza ineficiente e a mão continua contaminada. Outras medidas importantes. Quando tossir, cubra a boca e o nariz com um lenço ou o braço. Use lencinho descartável para suar o nariz. Evite ficar encostando com as mãos nos olhos, nariz e na boca. Mantenha os ambientes bem ventilados. Que conclusão podemos tirar esta semana? Não há motivo para ficar apavorado. O novo coronavírus, apesar de se disseminar rapidamente, tem uma mortalidade muito baixa. Até hoje, domingo, temos apenas casos suspeitos, nenhum confirmado. Nossa vigilância sanitária está bem organizada e seguindo os protocolos internacionais. Vamos continuar acompanhando os acontecimentos. Até lá, pode levar a vida normal. É o que eu estou fazendo.